Estamos de volta. E em discurso na COP27, Lula prometeu medidas mais fortes no combate ao desmatamento. Vamos ouvir um trecho. Não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de nossos biomas até 2030. Da mesma forma que mais de 130 países se comprometeram a assinar a declaração de líderes de Glasgow sobre as florestas. Por esse motivo, quero aproveitar esta conferência para anunciar que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura do meu próximo governo. E nesse mesmo discurso à comunidade internacional, durante a COP27, o presidente eleito garantiu que o agronegócio vai ser um aliado estratégico do seu governo. Vamos ouvir. A produção agrícola sem equilíbrio ambiental deve ser considerada uma ação do passado. A meta que vamos perseguir é da produção com equilíbrio, sequestrando carbono e protegendo nossa imensa biodiversidade, buscando a regeneração do solo em todos os nossos biomas e o aumento da renda para agricultores e pecuaristas. Estou certo de que o agronegócio brasileiro será um aliado estratégico do nosso governo na busca de uma agricultura regenerativa e sustentável, com investimento em ciência, tecnologia e educação no campo, valorizando os conhecimentos dos povos originários e comunidades locais. No Brasil, há vários exemplos exitosos de agroflorestas. Vamos então ao lugar onde foi feito o discurso. Vamos até o Egito, onde acontece a COP27. O enviado especial, Matias Brotero, está com a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. E a gente conversa ao vivo com eles. Brotero, boa tarde. Ótima tarde a você, Sidney, a todos vocês que nos acompanham aí do Brasil. Estou com Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, que tem trabalhado muito próximo do presidente eleito Lula em questões ambientais, que pode ser o plano do próximo governo no meio ambiente. Ministra, muito obrigado pela entrevista. Queria começar perguntando para a senhora, pedindo uma avaliação da senhora do discurso, dos impactos do discurso do presidente eleito Lula aqui na COP27. E a pergunta é, o que acontece a partir de agora em relação ao meio ambiente para o Brasil? Obrigado. Primeiro, uma grande expectativa que tínhamos aqui, Matias, em torno da fala do presidente Lula. O mundo dizia o tempo todo para nós, nos corredores, de que estavam com saudades do Brasil. Que tinham sido 4 anos de perda do protagonismo do Brasil. E o discurso do presidente foi à altura do que a comunidade internacional estava esperando. Compromisso com o enfrentamento da mudança climática, compromisso com o combate ao desmatamento para se chegar ao desmatamento zero, mas combinando tudo isso com a necessidade da segurança alimentar. Nós somos grandes produtores de alimentos e sabemos que é fundamental que a mudança climática não venha afetar a nossa produção, senão quem pagará o preço serão os mais vulneráveis. E ainda falou sobre como o Brasil pretende liderar essa iniciativa junto aos países desenvolvidos para que haja mais cooperação entre nós. A gente vai voltar para o estúdio agora porque a Muriel, o Leandro e o Sidney estão por lá e tem perguntas para fazer para a senhora. Com vocês. Deputada, também ministra, né? Sempre ministra. Por favor, uma boa tarde para a senhora por aí. Preciso perguntar justamente se já existiu algum tipo de sondagem ou pedido para que a senhora assuma o Ministério do Meio Ambiente a partir do ano que vem. Olha, nesse momento o presidente está muito focado na transição. Aliás, eu me sinto muito honrada de ter sido indicada para participar junto com outros colegas altamente relevantes, como Jorge Viana, Isabela Teixeira, e, enfim, várias pessoas muito relevantes para essa transição na área de meio ambiente. Agora, é focar no trabalho.
montar os grupos de trabalho, porque nós vamos fazer uma recuperação pós-guerra. O Bolsonaro fez uma guerra contra a política ambiental. Óbvio que nós temos uma proposta robusta. Eu tive a felicidade de ter apresentado uma plataforma com a qual o presidente Lula se comprometeu naquele dia 12, quando nos reencontramos política e programaticamente. Vamos lidar com aquelas outras propostas que a sociedade brasileira está apresentando, e a transição é o momento do diagnóstico, de verificar o tamanho do prejuízo que foi causado por esse governo para que se possa ter uma ação efetiva. Aqui eu posso dizer, por falta de cooperação do mundo é que não vai ser. Todo mundo querendo contribuir com o Brasil. Eu fiz várias reuniões bilaterais com a Alemanha, com o Reino Unido, com o Canadá, com a Noruega, com o Banco Interamericano, com o Banco Mundial, com o GEP e agências de filantropia, todos interessados em ajudar o Brasil a fazer essa travessia. É a gente trabalhar e deixar o presidente fazer a sua escolha com a serenidade que lhe é devida e necessária. Ministra, a senhora falou sobre a avaliação do prejuízo a respeito do meio ambiente e também sobre reuniões que vem tendo com outros países. Hoje nós trazemos a informação aqui na CNN de que o governo alemão se prepara para liberar cerca de 1,5 bilhão de euros a partir do ano que vem, para os próximos 2 anos no Brasil, e também corre para buscar a liberação por parte do governo brasileiro da verba do Fundo Amazônia, que foi liberada já, mas que falta ainda por parte do Brasil o recebimento dessa verba. O que precisa ser feito agora para que esses mecanismos de financiamento sejam destravados para o Brasil receber essa verba? Houve já uma decisão da Justiça de que o Fundo Amazônia deve funcionar nas bases em que ele foi concebido. Há o desejo da Alemanha, da Noruega, de desbloquear imediatamente os recursos para que as ações possam ser retomadas. Eu conversei com esses 2 países, com os seus ministros de meio ambiente, e temos também a possibilidade de um novo aporte de recursos, como você falou. Para isso, o governo atual tem que fazer a sua parte. Obviamente que não tem cabimento não finalizar esse processo e prejudicar o Brasil numa cifra como essa, no momento de dificuldade econômica em que temos que fazer verdadeiros malabarismos para poder dar conta da agenda social, da agenda ambiental e dos grandes desafios que estão postos para o Brasil. A sociedade brasileira está vigilante e, obviamente, que contamos com aquilo que é o interesse maior do país. Não se pode prejudicar um país quando se está numa transição, sabendo que o futuro governo será essencial como parceiro dos seus doadores. Leandro, Sidney, vocês têm alguma pergunta? Tenho sim. Primeiro o Sidney aqui, o Leandro também já está na fila aqui fazer a dele. Deputada, uma boa tarde para a senhora. O discurso foi afirmativo, foi amplo, mas eu penso que faltou aqui um detalhe que eu queria dar um passo à frente. Como criar condições para os brasileiros daquela região amazônica ficarem longe de queimadas ilegais e criminosas, ficarem longe de desmatamento. Portanto, é preciso meios de produção e de trabalho para os brasileiros naquela região. Essa é a parte essencial para ser alternativo ao que se tem, que é uma parte dessas pessoas que acabam colaborando para a destruição do meio ambiente. Como o governo Lula pretende atacar esse problema imediatamente? No programa de governo do presidente Lula está estabelecido a prioridade para um plano de desenvolvimento sustentável da Amazônia, um plano de desenvolvimento sustentável para as populações tradicionais. Ele já está praticamente pronto, porque o projeto sobre bioeconomia já está em andamento. É só uma questão de viabilizar os recursos. A ideia de aumentar a produção por ganho de produtividade, usando os conhecimentos da Embrapa, para sairmos do modelo predatório para uma agricultura de baixo carbono, isso já é uma realidade, transformar em política pública. Os recursos do Plano Safra podem muito bem ser utilizados para fazer essa transição, apoiar a agricultura familiar, apoiar os extrativistas, populações indígenas. Há sim um caminho, é substituir o modelo predatório por um modelo sustentável, uma transição.
e essa transição deve entrar em curso, inclusive em parceria com os governos estaduais, que fizeram um acordo hoje pela manhã com o presidente Lula. São novos caminhos, novas maneiras de caminhar para o Brasil, para a Amazônia. É tirar o que não pode e colocar o que pode. A infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, agricultura de base sustentável, turismo, bioeconomia, investimento nas populações locais e ainda sermos capazes de fazer frente àquilo que nós podemos ser no terreno da biotecnologia, na indústria de fármacos e de cosméticos, que é um sonho do Brasil, poder utilizar com sabedoria a sua biodiversidade, protegendo seus povos originários. Obrigado, Matias, ministra. Obrigado por estar conversando com a gente também. Uma boa tarde. Recentemente saiu um levantamento da ONG Talanoa dizendo que 401 atos do governo Bolsonaro devem ser revogados para a agenda ambiental e a agenda climática do Brasil. Na avaliação da senhora, qual deve ser um primeiro ato revogado pelo governo do presidente Lula? Tem uma série de medidas que precisam ser revogadas e tem outras que precisam ser paralisadas, freadas, que é o pacote da destruição, porque esse tem um potencial enorme de atrapalhar a governança ambiental brasileira. Se você mudar o licenciamento ambiental, você vai criar um caminho de obras de alto impacto em prejuízo da Amazônia e de todos os biomas brasileiros. Se você liberar garimpo em terra indígena, será o fim das nossas populações indígenas. E se você continuar com a expectativa de regularizar a área que foi ocupada de forma criminosa, isso também será altamente prejudicial aos interesses da Amazônia. Então é você cuidar de revogar aquilo que não pode ser, que não é, mas ao mesmo tempo evitar questões fundamentais que estão tramitando no Congresso Nacional e que têm um poder de destruição e de emperrar as ações do governo. O governo federal tem muitos instrumentos para poder fazer a política ambiental. Agora, se mudar a legislação, você cria um problema. Mas a sociedade brasileira está muito atenta. Mais de 80% da população brasileira não quer ver as florestas serem destruídas. Mais de 70% da população sabe que nós já estamos vivendo sob os efeitos das mudanças climáticas e que o mais prejudicado é o Brasil, principalmente a sua agricultura, que já está com perda de bilhões em função da diminuição do nosso regime de chuvas. Ministro, eu queria fazer uma pergunta sobre os principais temas que percorrem aqui os corredores da COP27 sobre o financiamento climático. Desde o primeiro dia se fala sobre a necessidade de financiamento climático para países em desenvolvimento. O que o Brasil espera, neste caso, o presidente eleito Lula foi bastante enfático hoje sobre a necessidade do destravamento da verba, por exemplo, a promessa de 100 bilhões e outras também para financiamento climático. Então, o que o Brasil espera nesse sentido, sair da COP27 com alguma promessa de financiamento para países em desenvolvimento? Há uma necessidade de financiamento, sobretudo para os países vulneráveis, os países de renda baixa, os países de renda média baixa. O Brasil é um país de renda média alta. Nós queremos cooperação, queremos apoio, mas, repito, o Brasil não está condicionando proteger as suas florestas a que nos pague para isso. Mas óbvio que o Brasil vai cobrar que esses recursos eles sejam aportados. Até agora, dos 100 bilhões, só temos algo em torno de 80 bilhões. E que esses recursos possam ser direcionados tanto para a agenda de adaptação quanto para a agenda de mitigação. Principalmente a agenda de adaptação, porque muitos já estão vivendo sob os efeitos das mudanças climáticas. E a solidariedade com os mais vulneráveis deve ser a tônica da liderança brasileira dentro dos espaços multilaterais. E o Brasil está dizendo que vai liderar pelo exemplo. Nós vamos reduzir desmatamento, queremos chegar ao desmatamento zero e apresentando uma alternativa para o desenvolvimento econômico do Brasil, na indústria, na agricultura. Nós podemos e vamos continuar sendo uma potência agrícola, mas ao mesmo tempo uma potência hídrica, uma potência florestal. Essa é a vocação do Brasil.
Ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que vem sendo bastante cogitada para assumir uma pasta, um órgão no governo brasileiro. Por enquanto segue em muitas conversas com diversos países aqui e auxiliando bastante de perto o presidente eleito Lula. Agradeço muito pela entrevista. Uma ótima noite para a senhora, uma ótima tarde para vocês. Muitíssimo obrigada, ministra, e também deputada eleita agora pela participação aqui, pela conversa com a CNN Brasil. Uma boa noite para vocês por aí. Obrigada, Matias. Espectadores aí no Live CNN. Olha, a gente está hoje aqui na CNN Brasil com a Simone Tebet. É a primeira vez que a senadora fala com a CNN aqui, depois com da certeza corrida é o meu lugar. à presidência da República, né? Foi é o nosso lugar, não tem lado, aqui em Rio também, e que a senhora se colocou como uma candidata do Centro Democrático dessa terceira via. Pedacinho de terra cercado e banho da terceira via, mas não o suficiente para quebrar paraíso a polarização onde o astro de Lula e Bolsonaro. faz Como é que a senhora brilhar, sai aqui dessa também tem corrida capoeira. eleitoral? Para mim é bem importante essa entrevista aos nossos espectadores também, porque é a Oi de primeira vez que a senhora está mamão, falando com os candomblé, nossos Pai José, ouvintes, Pai quem está João. acompanhando na CNN Rádio e também pela Lugar televisão, pra nossos se espectadores. curtir. É interessante Um bom saber o seu samba, um sentimento. choro, uma ceva na mesa de um bar. Todos que estão nos acompanhando. Reduto de bambas que paira a poesia no ar. Falando depois do segundo turno Terra pela de primeira gente vez. maneira. Eu saio com a sensação de dever cumprido, saio muito em paz, sabendo que a gente tinha muita dificuldade, né? A chance de se eleger era que 5%, 3%, 1%. Mas eu tinha convicção da necessidade do fortalecimento do papel dos partidos de centro no Brasil. Isso serve para cá e serve para o mundo, mas só existe democracia forte. E a democracia forte ela é importante para evitar os extremos, a extrema-direita, a extrema-esquerda, de chegar ao poder. Quando nós temos partidos de centro bem constituídos, bem fortalecidos. Quando o maior partido do centro do Brasil, que é o MDB, ele começou a diminuir a sua força nacional, que hoje ainda é o maior partido nos municípios, ele deu sorte ao crescimento da política. Então eu sabia que tinha uma missão a cumprir, mas a minha candidatura era muito mais política do que eleitoral. É plantar semente para uma colheita coletiva no futuro. Nós estamos falando para 2024, estamos falando para 2026, fortalecimento do centro democrático. Eu fiz uma campanha no primeiro turno propositiva, onde fui talvez uma das únicas que tem efetivamente ao lado do Ciro apresentado programas de governo, propostas de governo para debate. Né? Eu não sei fazer nada pela metade, tudo que eu faço eu entrego e procurei dar o meu melhor. Então eu acho que de terra saio cercado e banho. fortalecida na medida em que eu acho que fico bem, Paraíso mesmo sem encantado onde o desempenhar um astro papel fundamental também. se faz brilhar. Impressionante, onde a cada Aqui também 10 pessoas tem que falaram capoeira. votaram em mim, Sombra da 8 são velha mulheres. figueira. Isso pra mim Foi é de muito mamão, importante. Eu faço política com uma das Pai constitutivas José, há 20 Pai anos. João. Desde o meu primeiro dia, eu luto Lugar por pra mais se mulheres curtir. na política, porque Um bom para que nós samba, um tenhamos choro, uma a ceva na pluralidade mesa e a de cara do bar. Brasil nos espaços de poder. Então, saber que as mulheres se sentiram empoderadas, se sentiram representadas, se sentiram felizes com propostas que nós apresentamos do lado social também. Isso me dá uma tranquilidade muito grande, apesar de ser já agora um tom de despedida, porque meu mandato de senadora termina agora, dia 31 de janeiro do ano que vem. Exatamente. A senhora é aquela candidata que perdeu ganhando, porque a senhora chamou atenção, ganhou mais notoriedade nacional, tem aí o seu capitão político como bem e agora faz parte da equipe de transição do eleito para tratar do desenvolvimento social, dos gastos e dos investimentos sociais. Qual vai ser o papel, qual já está sendo o papel da senhora nessa fase de transição? Sai Bolsonaro, entra Lula. E a Simone Tebet vai para onde? Pois é, Basília, você comentou algo interessante, que
sabia que não tinha outro caminho, porque as urnas não levaram 2 democratas para o segundo turno, apenas um. Então não havia outro caminho. Aí muitos falaram, chegaram a implorar para mim, no sentido de não, né, de não me manifestar no segundo turno, que eu poderia ser por perda de capital político. Não é isso que estava em jogo. O que estava em jogo era a democracia, tudo aquilo que nós nos propusemos. Por isso, e a sua pergunta, que eu aceitei ir para a equipe de transição do presidente eleito Lula, porque naquilo nós temos muitas diferenças. Eu não sou do PT, nunca estive com o PT, mas daquilo que nos assemelha está muita pauta social. Tanto eu quanto o programa de governo do presidente Lula, nós nos colocamos no coração do nosso programa de governo, era e é o social, colocar as pessoas em primeiro lugar, especialmente as pessoas mais pobres. Então, o que eu senti no dever de ajudar e colaborar quando recebi o convite do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para fazer parte do grupo de transição, que é a pasta do Ministério hoje da Cidadania, mas que nós estamos chamando de CONVED, Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E a gente tem o estúdio do Jair Nascimento, a Marcela Raul, para fazerem perguntas também. Hoje aqui no Senado, se tiver quórum, é claro, a senhora vai apresentar o seu relatório sobre a lei de responsabilidade social. Gostaria que no decorrer da nossa entrevista a senhora falasse mais sobre isso, né? A indicação de metas de redução da pobreza, a criação de novos projetos sociais. Vamos lá para o estúdio. Muito bem, vamos aproveitar o gancho aí. Eu gostaria, a senadora que está falando aqui é o Jair Nascimento, de perguntar uma coisa como pessoa física e outra como senadora. Como pessoa física, a senhora se sentiria confortável receber um convite para assumir a pasta de desenvolvimento social ou algo do gênero, vamos ser chamado dessa forma? Como senadora, a senhora avalia que seja possível passar a PEC com duração de 4 anos, como a inclusão do Bolsa Família no teto de gastos? Você tem opinião econômica na resposta, já as 2 perguntas que você me fez. Eu faço política desde os meus 14 anos, quando eu lutei com direta já. Então, assim, eu tenho muito mais tempo de política fora de mandato do que com mandato. De 20 anos de mandato. Continuar fazendo política independentemente de ter mandato eletivo, de ser convidado não para assumir qualquer ministério. Não houve essa conversa, nem do primeiro turno para o segundo turno. Aliás, eu deixei muito claro logo na primeira conversa com o presidente Lula, entre o primeiro e o segundo turno, antes dele começar a falar. Eu falei, presidente, o manifesto está pronto, eu vou declarar apoio e voto. Agora, o meu envolvimento na campanha só depende do senhor aceitar algumas propostas do meu programa de governo, colocar a educação infantil, educação do ensino médio como prioridade nacional do governo federal, um ministério mais paritário, homens, mulheres, negros, pessoas com deficiência, igualdade salarial entre homens e mulheres, zerar a fila do sistema de saúde, cirurgias, exames e cirurgias eletivas e consultas que ficaram depredadas da pandemia. Enfim, foram 5 propostas e eu estou aqui para dizer que nós não estamos aqui para conversar sobre nada que não seja isso. Então, deixar bem claro que nós não conversamos sobre esse assunto e sim, eu estou pronta para ajudar a qualquer momento. Como eu disse, aquilo que eu tenho sinergia com o governo eleito, né, é a pasta social. Nós temos sinergia na pasta da educação, na pasta social e temos sim, porque eu sou liberal na economia, algumas divergências na pauta econômica. E aí respondo a sua segunda pergunta. Essa PEC começa agora a discussão, agora eu falo como senadora da República, não como alguém que está integrando o grupo de trabalho da transição. E essa PEC, ela tem que ser muito bem trabalhada, porque você pode estar dando uma mão e tirando com 2. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós sabemos que responsabilidade fiscal não é um termo só que os liberais têm como. Na realidade, a responsabilidade fiscal ele é um meio para se alcançar o social. O objetivo de qualquer pessoa que faça política, de qualquer ser humano, de qualquer cristão, é ver garantido num país como o nosso igualdade de oportunidade para todos os nossos filhos. E é intolerável a miséria no Brasil, é intolerável que alguma criança passe fome. Mas se nós não tivermos o mínimo de responsabilidade com o dinheiro público, nós podemos estar dando
administrativa, a própria reforma tributária que vai fazer a economia girar e que está parada, já pronta para ser votada no CCJ e no plenário do Senado ainda este ano, se quiser. Ou seja, eu advogo que seja por um ano, mas se for por 4, que se faça o dever de casa, que vai gastar mais de 4 anos para garantir dar pão a quem tem fome, mas vou assumir compromissos de ajustamento de máquina e aprovar reformas estruturantes que façam a economia voltar a crescer, gerar emprego. E eu falei que ia falar muito, eu acabei falando muito, mas peço desculpa. O assunto é ótimo, né? A gente está em dia de PEC, Marcelo. Senadora, obrigada por falar com a gente. Pode falar aqui à vontade. Inclusive, a Basília chegou a falar sobre o seu projeto, que cria a lei de responsabilidade social, né? Chegou a afirmar que você deve apresentar esse texto se tiver quórum. Fala um pouquinho mais, então, desse projeto para a gente, o que ele representa exatamente. E também aproveitando e no mesmo gancho aí, já que a senhora participa da equipe de produção nessa área de desenvolvimento social, qual é a principal dificuldade que a senhora enxerga para o próximo governo? Marcela, de transição começa agora e nós temos não só nossos grupos, 31 grupos, tem 2 prazos fatais, nós estamos assim, em cima do tempo. Nós temos o prazo do dia 30 de novembro de todos os grupos para apresentar um primeiro relatório, que é um diagnóstico, como é que está a estrutura organizacional de cada ministério, né? E dentro dessa estrutura, como que estão ali as políticas públicas daquele ministério. A partir daí, nós temos mais 12 dias, portanto, até 12 de dezembro, para apresentar o nosso segundo relatório. Esse segundo relatório já seria uma parte de ações, políticas públicas, programas inovadores, aquilo que deve continuar, aquilo que precisa ser aprimorado, aquilo que tem que sair, né, cair fora. O primeiro relatório ainda inclui, importante mencionar, já uma nova estrutura organizacional que nós estaríamos sugerindo ao presidente eleito para que ele possa já incluir na medida provisória, a primeira medida provisória a ser entregue no dia 1º de janeiro, quando ele tomar posse. Esse grupo de trabalho, no nosso caso, nós temos 7 membros, são 7 coordenadores que têm a mesma hierarquia, não há nem coordenador maior nem coordenador menor, nós temos 2 ex-ministras, inclusive, da parte do Ministério da Cidade, uma senadora da República, nós temos assessores técnicos, mas todos nós estamos nivelados para falar sobre o assunto com a mesma autoridade. Para deixar claro, o nosso relatório da lei de responsabilidade social é um relatório de projeto do senador Tasso Gereissati, que apresentou em 2020, 20 anos após a lei de responsabilidade fiscal. Olha, se a gente tem uma lei que imputa a responsabilidade do dinheiro público, né, inclui metas, estabelece critérios, inclusive sangrando, fechando a fronteira, olha, nós não podemos ter uma lei de responsabilidade social. O coração desse projeto é simples, porque ele vai ser muito alterado, vai ter pedido de vista, a gente vai trabalhar em concordância também com um grupo de trabalho que vai estar analisando como é que está o programa de saúde. Primeiro, o coração é estabelecer metas de diminuição da pobreza no Brasil e de erradicação da miséria no Brasil, dando um prazo de 3 ou 4 anos, a depender do que foi aprovado, para que a gente possa sair de 12 para 11 para 10% de pobres no Brasil. E no caso da extrema pobreza que a gente fala, que é da miserabilidade, que a gente possa quase miserar. Então, sai de o ano que vem de 4%, vai para 3%, no terceiro ano 2% e assim por diante. Por que isso é possível? Porque também nesse projeto a gente estabelece o seguinte, que não pode faltar dinheiro para o chamado Auxílio Brasil, ou sua família seja numa universidade pública. Temos um monte de custeio para isso dentro da lei de responsabilidade fiscal, que estabelece cortes proporcionais de gastos tributários, a gente sabe o que é isso e tudo mais. E o segundo ponto é
encerrar, é o início de uma conversa, né? No Senado, num parlamento como o Congresso Nacional, começa assim, a gente apresenta o relatório, pedem vista, apresentam emendas, a gente modifica e, obviamente, de acordo com o que vier do governo eleito. Um projeto que eu da mais alta importância, eu quero parabenizar a sensibilidade do autor, que é o senador Tasso Gereissati. É muito simbólico, né? A gente vê essa discussão sobre responsabilidade social na esteira dos acontecimentos, das críticas que tiveram na semana passada contra uma fala de Lula, do presidente eleito. Então, quando a senhora vê esses dois assuntos, responsabilidade fiscal e responsabilidade social, pelo que eu compreendi da sua fala, a senhora entende que uma não existe sem a outra. Não só não existe sem a outra, garante a outra. É responsabilidade fiscal, responsabilidade que eu tenho com o dinheiro dos impostos que você paga, que eu pago, que o cidadão comum paga, que garante efetivamente que a gente, ao cobrir aqueles que mais precisam, dando auxílios e através dos programas sociais, não seja tirado lá na ponta da hora que ele vai comprar o arroz e feijão no seu supermercado, porque ele vai estar com arroz e feijão todo mês ou toda semana sendo aumentado por falta de uma política fiscal equilibrada no Brasil. Não é possível fazer as duas coisas. Eu estava naquele dia no evento, na grande realidade, o presidente eleito estava falando, estava fazendo uma fala política, né, para os seus, e por conta disso causou todo o ruído. Talvez a falta ainda do Ministério, do Ministro da Economia tenha dificuldade no resultado dessa conversa. Mas depois os próprios interlocutores do presidente eleito Lula já disse, né, os interlocutores disseram que o presidente tem um compromisso com responsabilidade fiscal, o teto de gastos, a gente já sabia disso, mas que discute uma âncora fiscal. Até que começa a ser discutida hoje, acho que será uma boa sinalização que vem pela frente. Eu tive são todo o domínio dos fatos que a senhora coloca aí, dos assuntos. Eu preciso contar uma pergunta do Jair. A senhora não descarta ser ministra da área. Entendo que existem coordenadores com peso alto, no mundo importante na contribuição dessa discussão, mas se é de ministra, a senhora aceita? Basília, eu não posso dar uma resposta dessa, sequer eu tive uma conversa com o titular, né, do presidente eleito. É importante dizer que eu reconheço com toda a humildade que meu projeto eleitoral foi derrotado nas ruas. Fiquei em terceiro lugar, repito, acho que cumpri uma missão, faria tudo de novo. Que cumpri uma missão com as mulheres brasileiras, cumpri uma missão com a democracia. Sei que fomos importantes, o campo democrático, garantiu de alguma forma a eleição também do presidente Lula no segundo turno. Sugestões nossas foram acatadas, fico muito feliz, né? Vamos mudar branco, que é o branco da paz, é uma forma da gente unir, dialogar, que este é um governo que, se for eleito, disse isso lá no primeiro ou segundo turno, vai ser um governo de uma frente democrática. O presidente Lula já sinaliza isso quando o grupo de trabalho coloca pessoas de todas as matizes ideológicas, de todos os partidos compondo. Então, eu estou pronta para ajudar o Brasil. Eu não preciso de mandato, eu não preciso de ministério. Se esse convite for feito, no momento oportuno, eu vou sentar. Inclusive, pessoas que sempre estiveram ao meu lado, foram poucas na campanha. Fiz política quase sozinha, andando nas ruas, conversando com as pessoas. Eu brinquei, mas é verdade. Eu tinha um caixote de microfone para falar, mas passei o meu recado, vou estar conversando com essas pessoas para ir a partir daí tomar a decisão. Invade o coração. Curto para nossa entrevista, eu só vou jogar para o estúdio, perguntar se tem mais alguma pergunta. E aí depois disso a gente libera a senhora. Marcela, já. A luz se apagou. Você, Basília, se quiser fazer uma pergunta, a minha voz não vou calar. Desejo sim que o novo tempo a senhora acha que o governo eleito já tem que colocar do amor, se fortalece. Cumprimento de meta como a redução da pobreza. A gente tem 4 anos pela frente. Todo mundo diz que o primeiro ano de governo é o mais importante, porque dá mais velocidade, programação de reformas, aquelas que demandam mais negociação. Mas o país está aí cheio de estatísticas sobre pessoas na miséria, endividadas, passando fome. Dentro do meu ser. A fome agora, né? A vontade de comer todo dia. Enquanto temos coragem que esse governo começar a mostrar resultados no primeiro mês. E é possível, claro, que você tem
falo 2 vezes como prefeita de um município de porte médio. Eu sei que quem entende de assistência social são as assistentes sociais, o grupo da Secretaria Municipal de Assistência Social, porque são eles que entram dentro das casas das famílias. Eles que veem se as crianças estão vacinadas, se elas foram para a escola, se o pai de família precisa de uma qualificação para ser reinserido no mercado de trabalho, se a mulher está sendo violentada, se ela precisa de um microcrédito para abrir uma portinha e abrir um salão de beleza ou abrir um negócio para poder cuidar da sua família. Então, esse cadastro único vai ser fundamental. Para isso, é um momento de transição. É possível, estou falando agora pelo nosso grupo de trabalho, das pessoas competentíssimas que estão na coordenação, são 7, né? Juntamente com uma turma que vem voluntariado. Tem gente que falou assim, eu pago a minha passagem, eu pago a minha estadia, eu estou pronta para ir para Brasília, ficar 15 dias para ajudar. São pessoas que estão fazendo isso por generosidade, porque sabem a importância de não se deixar uma única criança dormindo com fome no Brasil. Então a gente tem condições até o dia 12 de dezembro de apresentar um bom projeto para o governo, para o presidente Lula, para que ele possa começar a executar já a partir de janeiro do ano que vem. Certo, obrigada, senadora Simone Tebet, Jairo, Marcela, obrigada pela parceria e a senhora por ter recebido a CNN Brasil com exclusividade aqui no seu gabinete. Até mais. Tchau, tchau. Muito bom, obrigada Basília, obrigada senadora, um ótimo dia para vocês, obrigada pela participação aqui. A gente está conversando com a senadora, integrante da equipe de transição.